Fundos de investimento são uma das formas mais práticas de diversificar a sua carteira. Mas, quando chega a hora de declarar no imposto de renda, podem surgir algumas dúvidas sobre como funciona a tributação e o que exatamente precisa ser informado. Se você quer entender mais sobre isso, este vídeo é para você. Fique até o final que vamos explicar tudo o que você precisa saber para declarar direitinho seus fundos de investimento. Antes de tudo, é importante entender que os fundos têm regras de tributação diferentes, dependendo da categoria e do tipo de ativo que compõe a carteira. De forma geral, os fundos se dividem entre curto e longo prazo. Fundos de curto prazo são aqueles com carteira de títulos com prazo médio de até 365 dias. Já os de longo prazo são aqueles com vencimento médio acima de 365 dias. Nos fundos de curto prazo, o imposto de renda segue esta tabela. Até 180 dias de investimento, a alíquota é de 22,5%. Acima disso, ela passa para 20%. Já no caso dos fundos de longo prazo, a faixa dos 20% vai até 360 dias e adicionam-se mais duas faixas. Se o investimento durar entre 361 e 720 dias, a alíquota é de 17,5%. E, acima de 720 dias, chegamos à alíquota mínima, que é de 15%. É importante observar também que estes fundos estão sujeitos a um mecanismo chamado de come-cotas, que antecipa a cobrança do imposto de renda sobre os rendimentos. O come-cotas acontece automaticamente 2 vezes por ano, no último dia útil de maio e novembro, com base na menor alíquota de cada tipo de fundo, ou seja, 20% para o de curto prazo e 15% para o de longo prazo. Esse processo é feito automaticamente pelo próprio fundo, que faz um resgate parcial das suas cotas para pagar este imposto. Então, quando você faz o resgate final, o imposto sobre os rendimentos é retido na fonte e já considera o que foi antecipado no come-cotas, aplicando somente a diferença se tiver. Mas atenção! Nem todos os fundos têm o come-cotas. Fundos de ações, FIIs, ETFs, FIPs e FDIC, este último, desde que seja entidade de investimento, são exceções e eles só são tributados no momento do resgate, da distribuição de rendimentos, da amortização ou da venda. No caso dos fundos de ações, a alíquota é de 15% sobre o lucro. Nos FIIs, é de 20%. E, no caso dos ETFs, tem algumas regras específicas. Se for ETF de ações, a alíquota é de 15%. Se for ETF de renda fixa, o IR pode variar entre 25%, 20% ou 15%, dependendo do prazo da carteira. Já em relação aos FIPs e FDICs, a alíquota aplicável será de 15% sobre eventual ganho. É assim que funciona a tributação dos fundos. Agora, com tudo isso em mente, vamos para o preenchimento da declaração. Primeiro, informe a posse dos fundos na ficha Bens e Direitos. Para isso, selecione o grupo 7, Fundos, e escolha o código correspondente ao seu fundo, se é de renda fixa, de ações, multimercado, etc. Na discriminação, informe os dados do fundo, os dados da administradora, a quantidade de cotas e o valor pago. Nos campos de situação, você informa os valores totais pagos pelas cotas em 2023, caso já tenha investido naquele ano, e coloca os valores totais pagos em 2024. Se você só começou a investir nesse fundo em 2024, o campo de 2023 pode ficar zerado. E, se você vendeu todas as suas cotas em 2024, aí esse campo que deve ficar zerado. Agora vamos declarar os rendimentos. Para isso, vá até a ficha Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva no código 6, Rendimentos de Aplicações Financeiras. Nessa ficha, você vai informar os dados do fundo e da administradora, os dados da fonte pagadora, que no caso é a corretora ou o banco por onde investiu, e, claro, os valores recebidos de acordo com o informe de rendimentos. E pronto! Fundos de investimentos declarados. Este conteúdo foi útil? Então aproveita para se inscrever no canal do BTG e acompanhar todos os nossos vídeos sobre como fazer a declaração de cada tipo de investimento no Imposto de Renda de 2025. Até a próxima!